O princípio do contraste. Como percepções enganam e influenciam decisões. No universo da persuasão e da psicologia social, poucos princípios são tão simples e ao mesmo tempo tão eficazes quanto o princípio do contraste. Abordado de forma brilhante por Robert Cialdini em seu livro As Armas da Persuasão, esse conceito revela como nossa percepção é profundamente influenciada pelo contexto em que algo é apresentado. Em essência, o princípio do contraste afirma que quando duas coisas são apresentadas em sequência, percebemos a segunda como mais diferente da primeira do que realmente é. Isso ocorre porque nossa mente tende a comparar automaticamente os estímulos que recebe, muitas vezes sem que tenhamos consciência desse processo. O princípio do contraste está em ação constantemente em nossas vidas, afetando desde decisões de compra até julgamentos sobre pessoas e situações. Ao compreender como ele funciona, podemos tanto nos proteger contra manipulações quanto utilizá-lo de forma ética para comunicar com mais clareza e impacto. Neste texto, vamos explorar a fundo esse princípio, oferecendo exemplos práticos, análises psicológicas e implicações comportamentais. A base psicológica do princípio do contraste. A mente humana não avalia objetos, pessoas ou situações em termos absolutos, mas sim em termos relativos. Isso significa que tendemos a julgar algo com base no que veio antes. Se estivermos em um quarto muito frio e entrarmos em um ambiente com temperatura ambiente, esse segundo local parecerá muito mais quente do que se o tivéssemos acessado diretamente. Esse tipo de percepção é conhecido como percepção relativa e está profundamente enraizado no funcionamento do cérebro. Esse mecanismo é útil na maioria das vezes, pois permite que façamos avaliações rápidas e contextuais. No entanto, ele também nos torna vulneráveis a manipulações e enganos. É aqui que entra o poder do princípio do contraste. Ao controlar a ordem e a forma como as informações são apresentadas, é possível influenciar significativamente a forma como os outros as percebem. Exemplo clássico: a experiência dos baldes de água. Um dos exemplos mais didáticos para ilustrar o princípio do contraste é o experimento dos baldes de água, muitas vezes utilizado em aulas de psicologia. Imagine que você tem 3 baldes, um com água fria, outro com água morna e um terceiro com água quente. Se você colocar uma das mãos no balde com água fria e a outra no balde com água quente por alguns instantes, e em seguida mergulhar ambas no balde de água morna, notará uma sensação curiosa. A mão que estava na água fria sentirá a água morna como quente, enquanto a que estava na água quente a sentirá como fria. Essa ilusão é resultado direto da forma como nosso cérebro compara sensações recentes. A água morna é objetivamente a mesma para ambas as mãos, mas é percebida de maneira diferente com base na experiência anterior de cada mão. Essa mesma lógica se aplica à forma como julgamos preços, pessoas, ambientes e produtos. O princípio do contraste no varejo e nas vendas. Um dos usos mais conhecidos do princípio do contraste é no comportamento de compra. Vendedores experientes utilizam essa técnica há décadas para influenciar o cliente a tomar decisões que, em um contexto isolado, pareceriam pouco racionais. Um exemplo clássico citado por Cialdini é o do vendedor de roupas que primeiro mostra ao cliente um terno caro, digamos de R$ 2.500. Depois que o cliente decide comprar o terno, o vendedor oferece acessórios como camisas, cintos e gravatas, que custam R$ 200 ou R$ 300. Comparados ao valor já aceito do terno, esses preços parecem baixos, mesmo que sejam relativamente caros para os padrões normais. Se o vendedor tivesse mostrado primeiro uma gravata de R$ 300 a um cliente sem contexto, é bem provável que ele achasse cara demais. Mas ao ser exposto primeiro a um item de maior valor, o cliente passa a ver os acessórios como bons negócios. É uma armadilha perceptiva que, apesar de simples, tem grande poder de persuasão. O princípio do contraste nas relações interpessoais. Esse princípio não se limita a objetos e preços. Ele também influencia como avaliamos pessoas. Por exemplo, se estivermos conversando com alguém que fala de forma rude, e logo depois interagarmos com alguém apenas um pouco mais gentil, poderemos achar essa segunda pessoa extremamente agradável, mais do que se a tivéssemos conhecido sem esse contraste. Na prática, isso significa que nossa opinião sobre as qualidades de alguém pode mudar drasticamente com base no contexto anterior. Isso pode ocorrer em entrevistas de emprego, dinâmicas de grupo, salas de aula e até encontros amorosos. As primeiras impressões ou interações servem como referência para o que vem depois, moldando nossas avaliações. O contraste em publicidade e marketing. Na publicidade, o princípio do contraste é utilizado para destacar benefícios ou características de produtos. Um exemplo comum é quando uma propaganda mostra uma situação negativa, você está cansado, estressado, sem energia.
seguida de uma solução altamente positiva. Com nosso suplemento natural, você terá mais foco, energia e bem-estar. O contraste entre o antes e o depois torna o produto mais atrativo. Outro uso frequente está nas promoções com preços riscados. Exibir o preço original e, ao lado, o preço promocional com grande destaque cria a sensação de economia maior, mesmo que o valor final seja semelhante ao praticado em outros lugares. O preço anterior serve como âncora e o novo preço é percebido como uma pechincha, graças ao contraste.